Oi, pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E depois dos chatbots e assistentes virtuais, gigantes como Meta, Google e Apple estão apostando em dispositivos que levam a IA para além das telas, como os óculos inteligentes e outras tecnologias que prometem acompanhar as pessoas ao longo do dia. Mas o que muda quando a inteligência artificial deixa de ficar dentro do computador e passa a fazer parte da nossa rotina? E mais, empresas e profissionais estão realmente preparados para aproveitar essa nova fase? É sobre isso que vamos conversar no episódio de hoje. Você também vai conferir. iPhone dobrável pode ter formato de passaporte e desafiar o padrão do mercado. Meta vai bloquear câmeras de óculos inteligentes com LED de gravação adulterado e cashback do imposto de renda. Saiba quem pode receber o benefício. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no Top 20 do Prêmio IBEST 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Os óculos inteligentes deixaram de ser apenas uma promessa futurista e voltaram ao centro da estratégia das maiores empresas de tecnologia do mundo. E a expectativa é que nos próximos anos a inteligência artificial esteja cada vez mais integrada ao trabalho, ajudando profissionais a acessar informações, tomar decisões e automatizar tarefas em tempo real. Mas existe um desafio que vai muito além da tecnologia. Sem processos organizados, dados confiáveis e uma estratégia clara, muitas empresas podem acabar desperdiçando o potencial dessas novas ferramentas. Para entender como essa transformação pode impactar negócios, profissionais e o mercado de trabalho, eu converso agora com Dema Oliveira, CEO e fundador da Gossen Land. Dema, muito bem-vindo ao podcast Canaltech. E eu já queria começar te perguntando, porque nos últimos anos a inteligência artificial ganhou espaço, principalmente por conta de ferramentas como o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, mas agora a gente vê a Meta, o Google e até a Apple investindo em óculos inteligentes. O que está mudando nessa nova fase da inteligência artificial? Antes a gente acompanhava a tendência, sabe, Fernanda? Do tipo, o mercado vai para lá, então vamos seguir o mercado. A gente está num negócio, num momento, que tem até uma autora muito legal que ela explica sobre, mas eu tenho a minha adaptação sobre o assunto, é que nós estamos num momento de convergência. O que é isso? A primeira convergência humana é uma convergência relacionada à tempestade. Olha que legal. Você já brincou quando você era criança na rua, e aí ao brincar na rua você sente o cheiro de chuva, mas não está nem o sol, nem a chuva aparecendo, nem caindo os pingos, você só sente o cheiro, aí você fala, nossa, vai vir uma chuva. Mas como vai vir uma chuva se não cai nem pingo e não tem nenhuma tendência? Você tem uma ideia? Esse é o jeito mais simples de você explicar qual é o modelo que nós estamos vivendo hoje. É quando você sente o cheiro de uma tempestade vindo sem ela estar aparecendo, sem ter nenhuma tendência. Então é mega difícil de você se posicionar assim, de você aprender e tudo mais. Qual que é a primeira convergência ou tempestade? A extensão humana. Olha que legal. Eu estou falando com você aqui com óculos da Meta. Toda vez que eu saio com ele, porque eu não quero mais ficar usando muito meu celular. E aí eu fico ouvindo podcast, e aí antes de dormir eu relaxo ouvindo uma música para poder relaxar a mente. Eu ouço meus audiobooks, eu gravo, eu filmo, faço ligação, e toda hora que eu estou correndo na rua, e se veio uma ideia, eu falo assim, Meta, me fala sobre o assunto tal. Então, o aumento humano significa que nós vamos começar a sentir a tempestade de coisas que vai aumentar a capacidade humana. É quase um transhumanismo, Fernanda. Esse é o óculos. O outro é isso aqui, é um anel. Com esse anel aqui, potencializa o quê? Potencializa a minha noite de sono. Potencializa do tipo, cara, eu dormi mal, sabe o que foi? Foi aquela feijoada. Então, através de tecnologias, eu conecto ela no ser humano, viro quase um transhumano
para que eu possa ter mais desempenho. Então, antes de falar o que muda, a gente tem que perceber as tempestades que estão vindo. Vou dar um último exemplo do transhumanismo. O transhumanismo também fala que, por exemplo, tem uma cama, e nessa cama ela tem a temperatura certa, ela tem a música certa, ela cancela todos os raios de Wi-Fi, Bluetooth. Então, se você dorme naquela cama, você acorda 20% mais disposto todos os dias. E aí, o que vai acontecer? Quem vai estar mais disposto para ganhar aumento de salário? Quem é que vai estar melhor para poder ter alguma coisa? Então, a tecnologia ela está vindo, independente da IA ou não, para poder te ajudar você a desempenhar melhor. E fizeram um teste com um cara que correu as Olimpíadas, esse teste é verdadeiro, e ele tinha as duas pernas. Aí ele perdeu uma perna. Aí colocaram na outra, numa prova de paralímpica, colocaram uma perna robótica do lado esquerdo. Ele fez 3 segundos mais rápido com a perna robótica do que quando ele tinha duas pernas. Aí como que você vai competir com um negócio desse? Então, pela primeira vez na história, nós temos reais equipamentos acoplados ao ser humano para aumentar e potencializar ele, tá? Esse é um ponto. Sim. O outro que eu falo é que a tecnologia, e aí eu já falo da IA, ela vai começar a substituir pessoas. Eu chamo isso aí de espirilismo. Então, o que acontece? Você tem um coach online, aí você tem... Eu mesmo fiz um projeto de expansão de uma clínica de psicologia, que hoje os coaches são online e é uma IA por trás, falando com a pessoa, e aí quando vê que o negócio está sério mesmo, aí transfere para um ser humano para poder falar, mas até ali, toda aquela triagem foi feita por um psicólogo online. Eu vi uma imagem de um monge budista, tipo assim, criando conteúdo, mas é um monge que é um robô. Ele está totalmente ali utilizando o maior conhecimento de todas essas coisas para poder melhorar ali o teu desempenho. Então, é a substituição de algumas pessoas, de alguma coisa para você ter. E aí isso acaba mexendo no espírito, acaba mexendo na alma, acaba mexendo até nas emoções. De vez em quando você vê umas bizarrices, assim, do tipo, uma japonesa, uma coreana, uma chinesa, uma brasileira que namorou com um avatar. Ó, entre nós, não sei que ano que você é, Fernanda, mas eu em 1900 e bolinha, eu falava assim, quer teclar? Isso aí era lá nos bate-papo da vida. Se você já ficava apaixonado por quer teclar, você imagina, do outro lado tem uma outra pessoa que não tem nada a ver daquilo que ela está falando com você. Você imagina com um robô que conhece você, sabe tudo sobre você, sabe o que te motiva, o que não te motiva, é impossível não ficar apaixonado. Então, vocês vão ver algumas coisas mudando. Como você falou, né? Eu acho que tem uma diferença bem importante, né? Entre usar uma IA numa tela, né? No computador, no notebook, e ter uma IA acompanhando tudo o que você vê, o que você faz ao longo do dia, né? E se a gente for trazer isso para umas situações concretas de algumas áreas, né? Como que um profissional de vendas, você citou do psicólogo, né? Mas um médico ou quem trabalha com uma logística pode aproveitar, pode usar esse tipo de tecnologia no dia a dia? Eu acho que uma pergunta que as pessoas fazem é assim, a IA vai substituir profissionais ou potencializar o trabalho humano, sabe? Ela sim, ela vai substituir profissionais que fazem apenas tarefas repetitivas. Mas ela vai valorizar quem sabe tomar decisão, criar, liderar, resolver problemas. A pergunta que eu falo não é se a IA vai tirar empregos, a pergunta é, quem aprender a trabalhar com a IA vai substituir quem não aprender. Então, o médico ele fala assim, cara, eu tenho que ser o cara mais top de IA, porque eu vou potencializar a minha consulta, eu vou potencializar o meu diagnóstico. Então, a pergunta correta quem aprender a trabalhar com IA vai substituir quem não aprender, sabe? Não tem jeito. E muitas empresas estão correndo para adotar IA, mas nem todas estão preparadas para isso. Quais são os sinais de que uma empresa está usando a inteligência artificial apenas pelo hype e não porque realmente está pronta para gerar resultados com ela? O que eu posso dizer é o seguinte, como que as PMEs, pequenas e médias empresas, elas começam a utilizar IA? Primeiro tem que começar pequeno.
Exemplo, não tenta transformar a empresa inteira de uma vez que o cara vai quebrar. Nem ele sabe mexer, não sabe mexer no cloud, não sabe mexer direito no ChatGPT, não tem nem ChatGPT pago. Então, escolha um processo, sabe, que gera muito trabalho manual, como, por exemplo, atendimento, postar coisas no Instagram, alguma coisa de SDR de vendas, ou o próprio financeiro, conciliação bancária. Escolha uma coisa, um processo que gera muito trabalho manual. Aí você primeiro automatiza esse processo, aprende, testa, fala, uau, consegui. Aquilo que eu precisava ter 3 pessoas, agora eu tenho só uma programando. Aí você meça o resultado, vê se isso fez tua empresa crescer ou melhorar. O que a gente tem que fugir, Fernanda, e isso é uma coisa muito importante, IA não é projeto de tecnologia, é projeto de produtividade. Quando a pessoa entende que IA é produtividade, é uma ferramenta, não é tecnologia mais. Não se faz nenhuma produtividade sem tecnologia, né? O maior erro é comprar tecnologia antes de ter estratégia. Aí me incomoda muito nessa frase que você falou aí, né? E também é achar que IA corrige processo ruim. Não corrige. Ela só vai iatizar o que já estava uma bomba na tua empresa. Então, corrija o processo primeiro e depois você usa IA para organizar o que está organizado, não organizar o que está desorganizado, sabe? Um dos desafios mais comuns nas empresas hoje é que as informações estão espalhadas entre o WhatsApp, planilhas, e-mails e diferentes sistemas, porque a organização e a centralização desses dados se tornaram tão importantes para que a inteligência artificial funcione de verdade. Baseado no que eu já te falei, um dos maiores desafios hoje é a falta de organização das informações, sabe? Os dados, igual você falou, tá espalhado em planilha, WhatsApp, e-mail, e assim, os sistemas não conversam entre si. Só que lembre-se que a IA, ela responde, ela tem boas respostas quando ela recebe boas informações, certo? Então, se o prompt for bom, ela vai responder bom. Então, existe uma regra simples que eu falo assim, ó, lixo entra, lixo sai. Se os dados são ruins, a IA vai produzir respostas ruins. Então, o que você tem que fazer como empresário? Primeiro, eu sempre digo, não queira fazer processos na empresa inteira. Escolhe coisas que vai mexer o dinheiro. Então, vamos imaginar que se eu automatizar vendas, vai me dar mais dinheiro. Se eu resolver departamento pessoal, vai reduzir custos. Então, você escolhe uma. Segunda coisa que você faz, lá vai estar cheio de planilha de Excel, cheio de WhatsApp. Então, não queira fazer processo de tudo. Fala, galera, vamos tentar juntar todos, vamos fazer uma reunião de limpeza de casa, que eu chamo. Parar no sábado para fazer inventário. Sabe quando você fala, essa casa não vai sair daqui suja desse jeito, a família inteira vai limpar ela das 8 da manhã até as 8 da noite, a gente vai doar todas as roupas fora. Então, é necessário que exista essa limpeza da casa. Quando você faz essa limpeza da casa, você fala, agora entendi, essa planilha não serve para nada, manda essa aqui embora, esses e-mails não servem para nada, esse WhatsApp não serve para nada. Agora encontrei aquele chinelo que estava perdido, encontrei aquele brinquedo que a criança está brincando. Aí começa a juntar brinquedo com brinquedo, roupa com roupa, aí a partir daquele momento o processo está feito, aí você coloca IA. Então, as empresas que estão numa bomba, não queira fazer processo de tudo, só queira escolher uma área que mexe mais no ponteiro da empresa, ou aumenta faturamento, ou reduz custos, faz um inventário num sábado, limpa tudo que tem que limpar, olha e gasta um tempo humano, sem IA, para saber se faz sentido ou não aquilo que está acontecendo, joga para dentro e a partir daquele momento usa IA para mexer. E para finalizar, se você tivesse que fazer uma previsão assim para os próximos, não vou falar anos, porque tudo está mudando tão rápido, mas como que será o ambiente de trabalho quando a IA estiver integrada com esses dispositivos? Tem óculos, tem anel e muitos outros que vão surgir. O que eu acredito, tá? Aí é muito do Dema. O ambiente de trabalho, ele com certeza ele vai deixar de ser formado apenas por pessoas, tá? Então, cada profissional, ele vai ter uma equipe digital trabalhando do lado dele. Em vez de contratar mais 10 pessoas para tarefas, ele vai... Muitas empresas, eles terão colaboradores que vão estar usando o agente de IA para fazer a pesquisa dele, escrever o que ele tem que fazer, analisar os dados dele, atender clientes, automatizar os processos. Então, isso significa que sim, as equipes serão menores, mas muito mais produtivas. Então, no futuro, a vantagem competitiva não vai ser quem vai ter mais funcionários, vai ser quem mais faz faturamento e lucro por menos headcount, por menos quantidade de pessoas. O cara fala assim, qual é o EBITDA da empresa? Eu não quero saber o EBITDA, eu quero saber o que você faz, quantas pessoas você tem.
É assim, só para você ter uma ideia, lá na minha consultoria tem 50 pessoas, a minha meta é que ela rode com 40, daqui um pouco com 30. Aí, entre nós, tem menos gente aqui para eu poder focar. Não é que essas pessoas vão perder empregos, elas vão ser realocadas e vão ter que ir para outras funções. Agora, as grandes empresas não. As grandes empresas estão passando o rodo e essas pessoas que estão saindo das grandes empresas vão ter que se virar, vão ter que aprender a mexer em IA, vão ter que ser empresários. Eu acho que vai ter uma onda de empreendedorismo de uma forma que nunca existiu na face da Terra. Então, o futuro, para mim, são times menores, todos conectados, mas extremamente digitais. E o Wearable, os vestíveis, ajudando eles a terem mais potencialidade de tudo que ele vem a fazer. Isso está muito próximo. Perfeito, Deva. Muito obrigada pela sua participação. Eu acho que fica uma reflexão interessante para quem nos ouviu, né? Que mais do que correr atrás da próxima ferramenta ou do próximo dispositivo com IA, o verdadeiro desafio talvez seja preparar mesmo as empresas, os processos, as pessoas para aproveitar essa transformação de uma forma estratégica, né? Muito obrigada por compartilhar sua visão com a gente. Fica o convite para você voltar para a gente conversar mais, tá? Quando você quiser. Tenho várias coisas legais para a gente falar. Se você me der corda, eu fico aqui. E vamos agora para o Giro de Notícias. O primeiro iPhone dobrável pode chegar ao mercado com uma proposta bem diferente da concorrência. Segundo novos rumores, a Apple estaria trabalhando em um aparelho com formato semelhante ao de um passaporte, mais largo e menos alongado do que os modelos dobráveis atuais. A ideia é oferecer uma experiência mais confortável para leitura, vídeos e multitarefa, além de diferenciar o produto dos rivais já disponíveis. Se os vazamentos estiverem corretos, a Apple não quer apenas entrar no mercado de dobráveis, mas tentar redefinir o formato dessa categoria. A Meta decidiu endurecer as regras para quem tenta esconder que está gravando com seus óculos inteligentes. A empresa anunciou que usuários que modificarem ou bloquearem o LED que indica fotos e vídeos em andamento poderão perder funcionalidades do dispositivo e até enfrentar medidas legais. Além disso, futuras atualizações devem impedir o funcionamento da câmera caso o sistema detecte alguma adulteração. A medida busca reforçar a privacidade de quem está ao redor e responde a uma preocupação crescente: o uso de óculos inteligentes para gravar pessoas sem que elas percebam. Muita gente ouviu falar em cashback do imposto de renda, mas nem todos terão direito ao benefício. A medida faz parte da reforma tributária e prevê a devolução de parte dos impostos pagos no consumo de produtos e serviços para famílias de baixa renda. O público-alvo são pessoas inscritas no Cadastro Único, o CadÚnico, base usada pelo governo em programas sociais. Na prática, a proposta busca reduzir o peso dos tributos sobre quem tem menor renda e tornar a cobrança de impostos mais equilibrada. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Bruno Bertonzin, Nathan Vieira e Viviane França. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Yuri Souza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!